Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai conhecer agora um pouco da história e da expansão do maior porto da América Latina, que movimenta grande parte das riquezas do país. Confira! Tô louco pra saber! O Porto de Santos começou suas atividades no início do século XVI, operando com estruturas rudimentares até 2 de fevereiro de 1892, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais. Aquele modesto atracadouro tornava-se o primeiro porto organizado do Brasil. Impulsionado pelas exportações de café, o porto cresceu rapidamente. Hoje, com 13 quilômetros de cais, é o maior exportador de açúcar e suco de laranja do mundo e também o maior e mais importante porto da América Latina. O Porto de Santos está sob o comando da Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo. Bom, às vezes a gente fala em Codesp e as pessoas não sabem direito o que é a Codesp. Então eu gostaria que o senhor explicasse o modelo utilizado para a fiscalização do controle, da segurança e da operação do movimento de cargas e passageiros aqui do Porto de Santos. Ok. A Companhia Docas do Estado de São Paulo é uma empresa de economia mista. Ela trabalha em regime de concessão, concedido pelo governo federal, e desde a promulgação da Lei dos Portos, ocorrida em 1993, ela se tornou apenas a autoridade portuária. Ou seja, o que é que isso significa? Ela saiu totalmente de toda a atividade operacional do porto e passou a atuar como a síndica de um condomínio. De que maneira? Arrendando áreas para que as empresas privadas nessas áreas possam efetuar toda a operação portuária, aplicando investimentos que sejam de conveniência e, ao mesmo tempo, a Codesp, ela, como autoridade portuária, ela se vê na obrigação de efetuar a manutenção dos seus acessos da parte de infraestrutura, seja ela aquaviária ou rodoviária. Bom, a iniciativa privada tem quase 10 mil funcionários trabalhando aqui, mas sob a coordenação, supervisão da Codesp, quantos funcionários vocês têm nas várias atividades? A Codesp chegou a ter nos seus quadros 15 mil empregados, ou seja, fazia toda a operação. Hoje nós temos menos de 10% desse número. Uma grande parte desse número está justamente ligada à guarda portuária. É a categoria que faz a fiscalização dos acessos ao porto, situação essa que devemos ter muito cuidado em função da entrada de veículos e de pessoas à área portuária, à área alfandegada, e os demais são administrativos e um corpo técnico também, que é considerado de extrema grandeza e conhecimento dentro da atividade portuária. Como é que vocês se prepararam para serem considerados no mundo atual, onde há terrorismo, uma série de coisas, para um processo de acreditação da segurança no Porto Santos? O mês passado, eu mesmo representando a diretoria da Codesp, eu fui receber do secretário nacional de segurança em Brasília a declaração de cumprimento da Codesp por ter cumprido todas as exigências em função da implantação do ISPS Code. Do que se trata isso? São procedimentos de segurança que foram espalhados pelo mundo inteiro, principalmente depois do trágico acontecimento ocorrido em 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas vieram a cair e que, por imposições internacionais,
os procedimentos para acesso de pessoas, de veículos, a área portuária, a área internacional de movimentação de carga, tivesse procedimentos muito mais rígidos. E a Codesp teve que investir pesado nessa modernização, e apenas por curiosidade e até para os telespectadores terem conhecimento do que se investe em porto e do que se procura fazer para adotar a instalação mais segura possível, hoje nós temos mais de 400 câmeras instaladas ao longo do cais, ao longo de 13 quilômetros do cais, que propicia, dentro de uma central de controle, você praticamente fiscalizar toda essa movimentação, tanto de pessoas como de carga. E quais são os planos que vocês têm para o futuro, nos próximos 10, 15 anos, para que a gente possa garantir que esse porto seja internacionalmente mais e mais respeitado e esteja ombreado com os maiores portos do mundo? Eu posso garantir que hoje, pela própria movimentação de cargas que ocorrem no Porto de Santos e até também pela própria posição de Santos na América Latina, as empresas que hoje possuem áreas aqui dentro do porto, eu posso com certeza garantir que o Porto de Santos é muito eficiente. Ele não deixa de dever nada para os maiores portos do mundo. É claro que tudo respeitando as características de cada região. Hoje você movimenta uma quantidade fantástica de carga. Hoje se fala em movimentar aproximadamente 100 mil toneladas de grãos, de granéis, em 40 horas, 42 horas de operação. Então, são números extremamente significativos e que, com as providências que estão sendo tomadas, elas com certeza vão propiciar que navios desse porte frequentem cada vez mais o Porto de Santos. Renato, me fala uma coisa em relação à profundidade do nosso canal. Claro que navios de maior calado só podem vir para cá se a gente der profundidade. Hoje nós estamos com quantos metros e vamos chegar nos próximos anos a quantos metros de profundidade? Hoje o Porto de Santos está dividido em duas regiões, ou estava, porque nós estamos bem no meio de um processo. Até o que nós chamamos de Torre Grande, que possuía até então 13 metros de profundidade, e da Torre Grande até o final do porto 12 metros, nós iniciamos ao longo de 25 quilômetros de extensão uma profundidade de ponta a ponta de 15 metros de profundidade. Isso com obras a serem concluídas ainda até meados deste ano. A nossa intenção é concluir todo o processo de dragagem, 15 metros de profundidade, até final de junho de 2011. O próximo passo, qual seria? Aumentar essa profundidade para dentro do canal 16 metros e a área de fundeio deixar com 17 metros. O que é que significa isso em termos práticos? Que os maiores navios no mundo hoje poderiam tranquilamente frequentar o Porto de Santos. Doutor Renato, uma boa parte dos produtos que vêm até o porto vem através de rodovias, criando problemas para o transporte, para o trânsito no país e, sobretudo, no acesso à região da Baixada Santista. O modelo nosso antes era muito ferroviário e hoje é muito rodoviário. E é preciso equilibrar os sistemas de transporte. Como é que está sendo planejada essa estruturação de modo a dar um balanceamento entre a parte que vem por barco, a parte que vem via rodovia e a parte de ferrovia? É impossível movimentar 230 milhões de toneladas só mantendo a matriz atual de transporte. Hoje, o porto movimenta 96 milhões de toneladas, esperamos movimentar o ano que vem 101 milhões de toneladas e as nossas projeções
para bem próximo, para daqui a 15 anos aproximadamente, nós devemos estar movimentando 230 milhões de toneladas. Esse total, hoje ele representa 20% movimentado apenas por ferrovia. Isso é muito pouco. Haja estrada, haja rodovia para que se possa movimentar essa carga toda. E dentro dos nossos planos, significa dizer que, sem alterar profundamente essa matriz, crescer substancialmente a parte de movimentação ferroviária, duplicando estradas, aumentando o tamanho de túneis, que isso daí também é uma coisa necessária. Hoje, principalmente Estados Unidos, utiliza muito do double deck, o vagão, que você empilha um container no outro, num vagão, então você precisa de mexer no gabarito de túneis, você precisa de obras importantíssimas de ferro-anel para circundar a cidade de São Paulo e fazer a carga chegar ao porto com mais facilidade e não ter que esperar por um conflito junto com o passageiro, que é o que acontece hoje. E então acaba gerando um conflito muito grande e você precisa criar meios para que a carga venha com fluidez para o porto. Essa seria uma obra primordial para nós atingirmos o nosso objetivo, que é a mudança da matriz de transportes. Hoje nós temos mais ou menos 1 milhão de pessoas que circulam aqui entre os cruzeiros marítimos e trazem uma nova atividade econômica. E eu queria saber a importância disso para o Porto de Santos e como se planeja a multiplicação desses passageiros para o futuro. A própria multiplicação deles, nós estamos imaginando com a construção de um novo terminal de passageiros. Existem já empresas interessadas para isso, na área de revitalização. E o crescimento é contínuo, né? Porque é uma modalidade de lazer, de transporte e lazer, que deu certo. Então, eu acho que o brasileiro descobriu essa nova modalidade e o crescimento hoje já de passageiros pelo Porto de Santos, ele é significativo. Você bem disse, 1 milhão de passageiros agora e ele cresce, esse número cresce em progressão geométrica. Doutor Renato, quantos por cento de toda a balança comercial brasileira passa aqui em termos de exportações e importações? O último dado oficial que nós temos, de 2009 ainda, algo em torno de 270 bilhões de dólares, representou para o Porto de Santos 26% de toda a mercadoria, toda a corrente internacional, tanto de importação como de exportação. Só para se ter uma noção dessa grandeza, se nós formos somar num ranking do segundo até o quinto porto brasileiro, todos eles somados não atingem os 26% do Porto de Santos. Bom, nós só podemos agradecer. Nós falamos aqui de tanta coisa importante para a cidade de Santos, que vive através daquilo que pulsa em torno do porto, e do estado de São Paulo, que depende em muito daquilo que se produz de riqueza nesse acesso e no transporte de cargas e passageiros. E agora nós estamos falando, naturalmente, com toda essa expansão, da importância que este porto tem para o nosso país como um todo. Gostaríamos de agradecer a sua participação, a disponibilidade de vocês da diretoria, que tem uma atividade intensa e que receberam aqui o programa Mais Cidadão para falar dessa questão importante do Porto de Santos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Memorial Brasil 500 anos e o esporte stand-up. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão,